Então, galera, estamos de volta com mais uma batalha, entre aspas, um comparativo entre aquarelas. E como vocês já viram no título, hoje a gente vai comparar Aquafine e Van Gogh, que são aquarelas ali que eu considero mais ou menos intermediárias, né? No primeiro episódio dessa série, acho que eu vou juntar tudo numa playlist e fazer uma série com essas informações aqui. No primeiro episódio, a gente falou da Pentel e da... Como é o nome, meu Deus? Dela, gente. Pelo amor de Deus, gente. Que branco foi esse? A gente falou da Pentel e da Art Tools. Exatamente, foi isso. E agora a gente vai falar de duas aquarelas que realmente eu considero que são um salto, assim, considerável daquelas pra cá. E... acho que seria mais interessante começar... Se a pessoa tiver grana para começar, eu realmente recomendaria que começasse com uma dessas duas aquarelas daqui. E mais pra frente eu vou falar para vocês qual das duas eu realmente indico e por quê. Apesar das duas serem excelentes e incríveis e terem uma performance muito, muito boa, como vocês já estão vendo aqui, a Aquafine ela tem bastante transparência. Ela expande bastante, né? Ela é uma aquarela que vai bastante com a água, ela corre bastante com a água, para quem gosta de expansão e para quem precisa de expansão no trabalho. Eu não percebi que ela ficou mais opaca ao longo da secagem, mais desbotada, né? Como a galera fala. Algumas aquarelas acabam ficando mais desvanecidas ali com o tempo. Eu não percebi muito isso. Achei ela bastante luminosa, bastante translúcida. Infelizmente eu esqueci de fazer aqui o disco de cores, mas acho que com essa faixa de cores aqui, esse teste de cor que eu estou fazendo, deu para perceber bem a mistura entre elas. E olha que coisa legal aqui, o aspecto que elas ficam na paleta, né? Elas são bem, bem brilhantes, assim como as da Van Gogh também são bem brilhantes. Eu não sei dizer para vocês se essas aquarelas têm mel na composição. Eu não sei qual o componente que faz isso, né? Que deixa a aquarela mais brilhante. Eu acho, tá? Mas vou colocar aqui na tela a informação correta. Mas eu acho que é o mel que faz com que a aquarela fique com esse aspecto mais brilhoso. E aqui a gente tá passando pra Van Gogh, galera. Esse set, ele é um set muito legal, muito robusto, mais robusto do que o da Aquafine. Ele tem ali um godê móvel, você consegue tirar essa partezinha do godê que tem o pincelzinho e utilizar tanto essa parte quanto a outra parte que tá embaixo dele. Então, pra ir pra rua é muito legal. Assim, se você estiver viajando e só tiver com isso de equipamento, é muito bom. Você vai conseguir fazer praticamente tudo que você tiver de fazer, assim, urban sketch, retrato, paisagem, enfim, o que você quiser, pet, etc. É uma diversidade muito, muito boa de cores. O set da Aquafine, aquele set vem com 9, mas tem outros sets que vêm com mais cores. Esse set aqui da Van Gogh vem 15 cores e eu gosto bastante dessa seleção. Acho que é bastante equilibrado, né? São 2 verdes, 3 azuis, tem bastante tom mais quente, né? Os tons de ocre, os amarelos, enfim. É uma aquarela bastante equilibrada e que já vai te levar para um nível um pouquinho diferente ali da Aquafine, principalmente em termos de qualidade de pigmento. Foi uma coisa que eu esqueci de falar até agora. A Aquafine, ela tem uma boa durabilidade com relação ao sol, pelo que eu vi no site da Daler-Rowney, que é a fabricante dessa aquarela, mas não é uma coisa assim do outro mundo, não é uma coisa absurda. De novo a gente volta para aquela questão, não se pode também ficar exigindo demais de uma aquarela que não é extremamente cara, e a gente sabe que isso realmente influencia muito mesmo na questão do preço, além das taxas que a gente paga aqui no Brasil, que são absurdas, né? Mas enfim, pelo que eu vi, a Aquafine ela tem 48 cores na cartela de cores de aquarela. E dessas 48 cores, se eu não me engano, 6 tem 4 estrelas de Light Fastness, ou seja, elas têm uma durabilidade muito alta, pelo menos em condições de museu, que é o que as marcas colocam, né? E a Van Gogh tem bem mais que isso.
A grande maioria dos pigmentos da Van Gogh são light fastness, tem essa qualidade de museu, né? Essa durabilidade. Eles garantem essa durabilidade. E a gente não tem como saber disso, né? Essa é a verdade. A gente só vai poder saber disso de verdade com o tempo. Botando assim o trabalho na parede e esperando lá o tempo passar para ver o que é que vai acontecer. Tem tons que vão apagar mais rápido. Isso é uma coisa que realmente acontece com bastante frequência, é comum. Normalmente são os amarelos, os magentas, eles vão com Deus assim super rápido. Mas é isso. Essa coisa do light fastness, ela é muito importante. Muito importante. Mas pelo menos eu acredito que ela só se faz realmente importante se você for vender o seu original. Porque, de verdade, galera, não é todo o trabalho que eu faço. Por exemplo, esse trabalho que eu tô fazendo agora, para mostrar aqui esse comparativo, eu não vou pendurar isso na minha sala, eu não vou vender isso. Então, assim, se eu quiser muito ter esse trabalho comigo para sempre, eu vou lá e escaneio. Então, eu acho mais tranquilo fazer isso, sabe? E ainda tem outro fator. Você vender original aqui no Brasil significa que você precisa ser um artista muito conhecido, muito conceituado, para que as pessoas queiram pagar o preço que realmente vai custar aquele teu original, pelo seu trabalho e pelos materiais que você tá pagando. Entende o que eu quero dizer? Tipo assim, às vezes eu acho que a galera fica encucando com as coisas que são muito do mundo ideal e que não fazem muito sentido para nossa realidade, para a realidade de quem trabalha com arte aqui no Brasil. Tipo, vender um original é uma coisa surreal, pô. Tá ligado? É muito difícil você fazer alguém pagar o que realmente precisa ser pago para ter aquele teu original. Ou eu tô doida, né? Não sei. De repente eu tô falando alguma coisa aqui que não faz sentido. Mas pelo menos de acordo com a minha experiência, é uma coisa que faz bastante sentido, sim. Não sei com a experiência de vocês. Coloquem nos comentários que eu quero saber como é a vida de artista de quem me acompanha por aqui. Ella me dijo aló cuando la vi pasando de sus ojitos. Yo me enamoré, nostalgia dentro del corazón. Esa nenita maravilla me enloqueció. Medusa su mirada, el tiempo lo frizó, pero mis emociones ella los calentó. Y nacieron unas pasiones llenas de amor, nostalgia, fuego por ella, ya me muero. Yo nunca he sentido el corazón con tanto amor. Solo en pensarla ya me estoy volviendo loco, como el primer día que ella me saludó. Inexplicables son todos los sentimentos. E olha, uma coisa que eu queria dizer de imediato, eu achei as cores muito bonitas. Esses tons da Aquafine achei muito, muito finos, como o próprio nome fala, né, Aquafine. Eles ficam com uma sensação assim meio etérea no papel, eu não sei dizer. Pelo menos eu senti que eles não marcaram tanto, sabe? Outra coisa que eu preciso deixar bem claro aqui pra vocês é que esse fundo, ele vai ficar manchado, tá? Isso não é culpa da aquarela não, viu, minha gente? Isso é culpa minha. Porque eu estava com preguiça e o correto seria eu ter passado uma máscara ali ao redor do bicho que eu tô dizendo, do baiacu, para isolar esses espinhos e para que eu conseguisse de fato fazer uma aguada bem legal ali no fundo. Mas eu tenho preguiça, gente, de passar esse negócio, a máscara. Eu tenho muita preguiça, de verdade. Quem sabe no próximo eu faço, pra poder ficar uma coisa mais bonitinha pra vocês verem. Mas nesse dia eu não tava querendo não fazer isso não. Mas, enfim, vocês entenderam, né? Eu queria deixar claro que a culpa aqui não é da aquarela. A culpa é da artista que estava com preguiça. Então o fundo vai ficar manchado sim. E tá tudo bem também, ninguém se importa com isso. Para fins de demonstração, acho que isso não vai impactar em absolutamente nada com relação à qualidade dessa tinta. Inclusive, queria deixar aqui o meu destaque para esses azuis. Caramba, que azuis bonitos, velho. Bonito! Eu misturei os dois azuis que vinham nessa paleta para fazer um azul um pouquinho mais quente, que era mais ou menos o azul da minha referência.
E eu acredito que consegui chegar mais ou menos ali no tom do que eu queria. E percebi também uma certa granulação nesses azuis, apesar da marca não dizer que granula. Eu tenho um professor de aquarela que ele sempre conversa comigo, sempre, ele é fera, maravilhoso. E ele já me garantiu que tem alguns azuis, e aí de novo, não vou lembrar qual é o azul, gente, me perdoem, sou péssima. Minha memória, assim, é memória de peixe mesmo. Eu não vou lembrar qual é o azul específico, que ele falou que sempre granula. E realmente, quando eu for mostrar aqui pra vocês, aos poucos, as tabelas de cor de todas as marcas que a gente vai falar, vai dar pra ver que esse tom de azul, ele sempre granula, mesmo dizendo que não granula. É uma característica deste azul, provavelmente, né? Da forma como ele é extraído, eu não sei dizer o que. Enfim. Mas, independente de granular ou não, achei que ficou um azul bem intenso, bem bonito. Não percebi ao longo do tempo, ao longo da secagem, que essa aquarela, de novo, vou enfatizar isso, não percebi que ela foi esmaecendo, não percebi que ela foi perdendo a luminosidade, nem a vibração, nem nada disso. Achei que as cores ficaram bastante consistentes e bonitas ao longo do processo. E eu consegui fazer as misturas que eu queria sem nenhum problema. Inclusive, achei muito legal esse set que vem com essa tampinha ali de metal, que você consegue fazer suas misturinhas ali sem nenhum problema. Ele é um set um pouco mais frágil com relação ao da Van Gogh, né? Eu já falei, essa parte ali onde ficam os pans, né, os half pans, é uma partezinha, é tipo um suportezinho de plástico, é um plástico bem safadinho, tá? E o da Van Gogh é uma coisa mais robusta mesmo. E as pastilhas, elas ficam presinhas dentro do suporte, você consegue realmente atachar e desatachar essas pans, até porque a da Van Gogh vem de reposições, você consegue comprar essas pastilhas avulsas. Da Aquafine, eu não sei dizer pra você, porque eu nunca vi. Pode ser que tenha, mas eu nunca vi. Também pode ser que tenha, mas não tem aqui no Brasil, né? Também tem isso. Enfim. A Aquafine, ela é trazida, se eu não me engano, pela Canson. A Dali Rowney fez uma parceria com a Canson, ou então alguém comprou alguém, não sei dizer o que, mas ultimamente a gente tem visto bastante o nome Dali Rowney associado ao nome da Canson. Então, alguma coisa está acontecendo aí nesse rolê, eu não tô sabendo. Mas é isto. Fiquei bastante satisfeita com esse resultado. E agora vamos para Van Gogh. E a primeira coisa que eu preciso já chamar a atenção de vocês, que eu fiquei, cara, eu não acredito que isso aconteceu, velho, que incrível. A textura desse azul ficou muito uniforme, mesmo com o fato de eu estar trabalhando de forma porca, de forma preguiçosa, de forma desleixada. Esse fundo ficou muito homogêneo. Esse azul, com certeza, ele é mais fino, ele não tem tanta granulação quanto o azul da Aquafine. E eu também passei algumas camadas para tentar dar uma certa uniformizada, mas de cara, realmente, eu senti que a tinta ela ficou com um aspecto muito mais refinado. E eu achei isso muito legal, tá? Achei muito bonito, de verdade. E aí eu parei pra pensar que eu tenho esse set da Van Gogh, já deve ter coisa de uns 3 anos, gente. E como eu sempre pintava com aquarela só no fim do ano, eu parei e percebi que eu nunca tinha, de fato, pintado com esse set. Vê que loucura. Vê que doideira, velho. E aí eu fiquei, caramba, Priscila, você precisa começar a botar seus materiais pra jogo. É porque assim, eu não sei se isso acontece com vocês, mas comigo eu não tenho tempo de fazer tudo que eu quero. Infelizmente, é muita coisa. E agora com o canal eu tô tentando me forçar a fazer alguma dessas coisas para trazer para vocês, para que fique aqui a título de estudo, de anotação, de recordação, enfim, para que eu mesma venha para cá e volte para ver essas informações, para perceber o que foi feito, quais foram as minhas impressões naquela época, enfim, acho que essa documentação é muito importante, eu já falei isso para vocês. Uma coisa muito legal de destacar aqui que eu achei também são esses tons quentes da Van Gogh. Eu achei muito bonitos. Eu acho que eles são mais avermelhados do que os da Dali Rowney. Os da Dali eu percebi que ficaram mais amareladinhos, assim. É uma característica, né? Nada demais, assim. É aquela coisa da mistura dos pigmentos que acaba dando uma certa alteração ali na fórmula final da tinta.
mas nada demais. E segue o baile. E agora já chegando no fim do vídeo, acho que dá mais ou menos pra gente já começar a comparar ali os fundos das pinturas. E eu percebi que realmente o aspecto da tinta é menos granuloso. E a cor do azul também mudou bastante, né? Já deu pra perceber que essas duas paletas têm cores um pouco distintas, apesar de que lá no swatch, no início do vídeo, parecia muito parecido. Parecia parecido, foi ótimo, né? Mas enfim, tava muito parecido. Mas é aquilo que eu falei pra vocês. Só realmente parando pra testar, pra fazer um trabalho, alguma coisa que você vá usar as cores de formas diferentes, usando técnicas diferentes, é que a gente consegue fazer mesmo esse comparativo e ver qual foi a tinta que a gente gostou mais. Não adianta só fazer um swatch de cores, porque isso aí é ótimo a título de informação, né? Para você ter mais ou menos um norte ali quando você for trabalhar, entender mais ou menos o que você pode esperar daquelas cores e tal. Mas na prática eu sinto que isso muda bastante. Pelo menos comigo tem mudado. Não sei com vocês como é. E outra coisa que a gente já vai percebendo ali, ó, é essa mudança dos tons de marrom. Realmente. Eu acho que eu falei o contrário, né? Eu falei que o da Dali era mais amarelado e o da Van Gogh era mais avermelhado. E na verdade é o oposto, galera. O da Dali Ronnie é um pouquinho mais puxado pro vermelho, né? Esses tons de ocre e os marrons. E os da Van Gogh são mais amareladinhos. E eu realmente gostei dos dois. Eu não tenho muito essa parada de ficar escolhendo um ou outro, não. Mas, como a gente já tá chegando no fim do vídeo, eu preciso dar o meu veredito pra vocês. Vamos lá. Se eu tivesse que indicar uma das duas pra uma pessoa que tá começando hoje, ou pra uma pessoa que já pinta há algum tempo, sei lá, você veio de uma Pentel da vida, ou você veio de um Artus da vida, eu indicaria que você fosse, de fato, na Aquafine, pelo custo-benefício da tinta. É uma tinta boa, ela te entrega a qualidade, tem uma transparência boa, expande bem, as cores são muito legais. Você não precisa de um set imenso, esse set de 9 cores é mais do que o suficiente para você passar um bom tempo aí trabalhando com essa tinta, expandindo aí os seus horizontes, aprendendo mais, explorando outras possibilidades, né, que uma tinta um pouquinho melhor vai te dar. E se você tiver folgado de dinheiro, vai na Van Gogh, né? Claro. Não tem como dizer não vá na Van Gogh. Óbvio que se você tiver dinheiro, pode ir, vai de olho fechado, assim, porque é uma tinta muito boa, está custando um preço muito, muito, muito bom atualmente. Então, eu diria que, sem sombra de dúvidas, qualquer uma das duas vale a pena. De novo aqui, trazendo essa pra vocês. Mas é isso, galera. Tá apertado de grana, Aquafine. Tá folgado, Van Gogh. É isso, espero que vocês tenham gostado deste vídeo de hoje. Deixa o like, curta, comenta, compartilha, faça todos os babados. E até a próxima.